Queridos, abra a sua Bíblia lá em Neemias. Hoje a gente vai iniciar uma série. Os irmãos sabem que passei umas férias, fazia tempo que a gente não dava uma parada mesmo, eu precisava dar uma parada. Foi uma parada, mas a gente teve muitas reuniões online. Teve que ter, porque começou a construção, não tinha como, né? Aí começou a obra da igreja. E aí, mas a gente foi para Recife, e aqui, quando a gente estava em Natal, também descansou. Alguns irmãos nos chamaram para a praia, a gente foi para a praia, para casa de alguns irmãos. Curtimos, descansamos em Recife, visitamos o museu, indico aqui. For para Recife, a gente nunca tinha ido para o Museu Gilberto Freire. Gilberto Freire, que escreveu aquele livro clássico, Casa Grande e Senzala, um grande sociólogo, professor, vale a pena conhecer se você for para Recife. Mas nossa família descansou um pouco, Lívia foi trabalhar no Palavra da Vida, agora em janeiro, e a igreja foi andando, começamos uma série sobre o maravilhoso Deus. A gente hoje dá uma parada, mês que vem a gente volta com o incomparável Cristo. A ideia é falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo, e depois a gente conclui essa série da Trindade sobre o poderoso Espírito. Mas hoje a gente vai, nesses próximos 3 domingos que tem culto, porque o Carnaval não teremos culto. Mas os próximos 3 domingos que teremos cultos, nós vamos falar um pouquinho sobre Neemias, e é meio que um remake do que a gente já falou aqui. Quando a gente comprou o terreno, nós falamos sobre Neemias aqui na igreja. Quando fez 6 anos que a gente tinha comprado o terreno, nós fizemos outra série de mensagens também sobre Neemias para mobilizar a igreja, para a igreja entender o valor de andar unida e de ter um foco, de ter uma direção. E agora, quando começou a construção da nossa nova série, a gente vai falar de novo sobre Neemias para poder alinhar algumas coisas e para que a igreja se una e compreenda o valor de que, quando nós nos unirmos, muitos milagres podem acontecer. Deus pode fazer um movimento gigantesco quando a gente tiver um só objetivo. Então hoje eu vou começar com a palavra construindo novas histórias. Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 10. Olha aí com a tua Bíblia e mantenha a tua Bíblia aberta. Neemias recebe a permissão para ir a Jerusalém. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, e a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar.
visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Eu vou ler de novo essa parte. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Amém? Então, essa microsérie que a gente inicia hoje, ela é para toda a igreja, para unir e alinhar a igreja num único foco. Nós temos um grande desafio que começamos esse ano, a construção da nossa nova sede. Você que está chegando na igreja, que está visitando, que está pensando em ficar, entenda que nós temos algo grande para fazer, e nós já começamos a fazer. A princípio nos assusta, porque é muito maior do que o que a gente acha que pode fazer. Vocês vão entender por quê. Mas a obra não é nossa, a obra é de Deus. 2016, quando nós compramos o terreno, nós tínhamos pouco mais de 150 membros na igreja. Para uma realidade de uma igreja no Rio Grande do Norte, com 150 membros, comprar um terreno de 6.000 metros quadrados é muita coisa. E naquela época, naquele período, Deus falou claramente aos nossos corações que nós precisávamos ter coragem em avançar, entendendo que Ele é que está na frente da obra. E aí a igreja se uniu, teve um único objetivo, conseguimos pagar, demos uma entrada, 2 anos depois a gente concluiu o pagamento, nunca atrasou um cheque, na época passava cheque pré-datado, né? E era a escritura só saía se houvesse o pagamento, então não teve problema, todos os meses lá o dinheiro entrava, o cheque entrava e o dinheiro caía na conta lá do ex-proprietário do terreno. Então Deus foi fazendo milagres aqui no nosso meio. E aí me lembra de uma frase de A.W. Tozer, um pastor, que ele dizia o seguinte: Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa fazer o impossível. Deus, veja bem, Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa fazer o impossível. E aí, Tozer conclui: como é triste constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos, ou seja, com as nossas forças. Geralmente, quando a gente faz uma conta em relação à igreja, a gente faz diante das nossas forças, mas, como disse Jornandes numa reunião aqui conosco, algumas vezes a gente tira Deus da equação. E o desafio que eu estou trazendo para vocês aqui com essa série, a coragem da igreja de abraçar o projeto de construção, é para que nós possamos entender que o projeto é grande, mas Deus, Ele está dentro dessa equação. Não é com as nossas forças, porque se fosse com as nossas forças, a gente não tinha nem começado a obra, a gente continuava com medo, porque é algo grande. Neemias, queridos, ele morava na Pérsia, nunca tinha tido contato com Judá, provavelmente nasceu pós-cativeiro na Pérsia, onde hoje é o Irã. O rei era Artaxerxes, Neemias era copeiro do rei, e estava tudo bem para ele, não precisava ele sair da sua realidade e ir para Judá, para tentar resolver um problema que estava acontecendo em Judá há 120 anos. 120 anos que os muros de Israel tinham sido destruídos, as portas tinham sido queimadas pelo fogo, havia injustiça social, perseguição, abuso de mulheres, provavelmente estupros, rapto de crianças, a vergonha nacional. Era essa realidade que o povo de Israel estava vivendo. Os inimigos de Israel ficavam ao redor da cidade, zombando daquelas pessoas, porque eles não conseguiam sair daquela situação. E aí Deus levanta um líder, filho da terra,
mas sem conhecer a terra, morando em outro país, vivendo outra realidade, sendo copeiro do rei, um homem de confiança, com provavelmente um bom salário, morando num bom lugar, com a sua família. Deus incomoda esse homem para olhar para Judá e entender que Judá precisava ser restaurada, o povo de Israel precisava de uma injeção de esperança para mudar aquele quadro. Neemias enxergou o problema e a solução sem nunca ter estado em Israel. Nunca tinha estado lá. Um líder vê mais longe do que os outros, vê mais do que os outros e vê antes dos outros. Ele não olhou para o problema e entendeu que o problema era maior do que Deus. Pelo contrário, ele entendeu que Deus era maior do que aquele problema. E Neemias ficou impactado, daqui a pouco a gente vai falar do capítulo 1, e em 52 dias, os muros de Israel foram reconstruídos. Os muros que já estavam derrubados há 120 anos. Deus, quando nos chama para uma batalha, Ele toca meio que uma trombeta em nossos corações, para que a gente veja ao redor as necessidades, o problema que está acontecendo, para que nós nos encorajemos e possamos ali avançar naquele projeto. Então, construtores de histórias, pessoas que entendem, a minha oração é que Deus multiplique Neemias aqui na igreja, para que a gente possa avançar ainda mais como igreja e impactar essa cidade, esse estado e esse país, a partir da realidade que nós vivemos aqui no Rio Grande do Norte, Parnamirim. Sei que não é fácil, sei das lutas, mas eu sei muito bem qual é o Deus a quem eu sirvo. Neemias é um líder que compreende, ele olha para a posição, para a oportunidade, e como um construtor de história, ele faz perguntas. E é interessante que as perguntas que nós fazemos, não perguntas descompromissadas, como a gente geralmente faz. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Se a pessoa parar e dizer, não, eu não estou bem, está acontecendo isso, e você vai fazer o quê? Nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos acostumados com a pessoa dizer, está tudo mal, e aí, você perguntou se está tudo bem, porque a gente já pergunta se está tudo bem, já querendo ir embora. Tudo bem, tchau e bênção. Não é assim? É assim que nós fazemos. Neemias não fez isso. Neemias, no capítulo 1, Neemias estava tudo bem, vivendo na Pérsia, sendo copeiro do rei. Chega seu irmão Hanani e alguns de Judá, e Neemias faz a pergunta, como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? E Hanani abre o rosário e conta o que estava acontecendo, abre a sua agenda e diz assim, está acontecendo isso, os muros derrubados, as mulheres sendo abusadas, nós homens sendo envergonhados, as portas queimadas, as nossas crianças sendo raptadas, abusadas, tantas coisas, vergonha nacional, muita humilhação. Diz a Bíblia que Neemias chora, mas ele não apenas chora, ele chora e ele ora, mas ele não apenas chora e ora, ele chora, ora e escreve um projeto. Neemias tem coragem de fazer perguntas, assim como eu queria e quero desafiar a igreja a ter coragem de fazer perguntas sobre a nossa realidade e sobre a realidade do bairro para onde a gente está construindo, para que a gente possa abençoar aquele bairro e fazer a diferença ali. No capítulo 1 de Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4, veja como Deus mostra os desafios na volta de Neemias, para que ele pudesse relevantemente responder a esse sofrimento. Ele pergunta ao seu irmão e ele diz assim, verso 3 e 4, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação.
O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias chorou, lamentou, orou, escreveu um projeto, passou aproximadamente 4 meses sofrendo, chorando por essa situação. Mas Neemias sabia que tinha que enfrentar uma situação política. E aí, essa semana, já teve um bom testemunho num terreno. Domingo passado, eu falei aqui para a igreja que a gente estava com muito problema já há alguns dias com a Cosern e a Caern. A Cosern ainda não instalou energia, a gente já colocou tudo lá e eles não instalaram, dizem que não acham o lugar. Imagina o absurdo que é. E a Caern, algumas pessoas que a gente já tinha conversado, viabilidade técnica, não, vai ter que fazer um castelo d'água, a igreja vai ter que pagar a extensão de rede, e de onde tem água, o lugar mais próximo até o terreno, a igreja que vai bancar tudo, rasgar o chão, colocar aquele encanamento, tudo a igreja vai ter que pagar. É assim que a Caern trabalha. E aí eu falei esse domingo aqui passado, e disse: você conhece alguém, seja um Neemias, nos ajude, fale com os reis aí fora, fale com quem pode ajudar. E aí algumas pessoas nos procuraram nessa semana para dizer: olha, eu conheço alguém da Caern, eu conheço alguém, e aí eu sei que foi um movimento, irmão, desde segunda-feira. Era ligação, era e-mail, era WhatsApp, mensagem. E aí teve um momento que os trabalhadores lá, eles acharam um cano da Caern, um pouco atrás do nosso terreno, mas um pouco distante. Acharam o cano, aí a gente sabia, a água a gente achou, está aqui o cano, 75, acho que é polegada que chama, dessa grossura, está lá o cano, e tinha vazando água lá. Aí eu filmei, tirei foto e mandei para um irmão aqui da igreja, que já estava falando com um grandão da Caern. Só que eu mandei um áudio brabo. Eu disse: ó, esses sem vergonha, diz que não tem água, a gente achou a água, está aqui o cano, está vazando. E eles dizem que não tem água, que não acharam aqui, é um absurdo um negócio desse. Agora, para a conta, no final do mês, chega. Aí o irmão pegou e mandou o que eu mandei para ele, e mandou para o diretor da Caern. Meu Deus do céu. Ele mandou, eu disse: rapaz, tu fizesse isso. Ele disse: eu mandei, o que o senhor mandou para mim, eu mandei para o diretor. Aí, meus irmãos, não deu meia hora, ele liga para mim: pastor, o diretor disse que amanhã estão aí a equipe instalando as coisas. Não é que no outro dia estavam lá mesmo? No outro dia, estava lá o pessoal da Caern, rasgaram a rua todinha que não tinha água, toda a rua, colocaram o cano lá grossão, e todas as casas atrás do nosso terreno agora vão ter água. Amém? Amém? Glória ao Senhor. Meus irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Porque aquela comunidade tem sofrido ali, tem que fazer às vezes poço clandestino para ter água, e a igreja já chegou abençoando o povo com água. E eu louvo a Deus pelos irmãos aqui da igreja, os Neemias, que conhecem pessoa, um conhece o outro. Isso eu sei que foi um movimento gigantesco. O movimento dessa semana tem que ser com a Caern. A Caern para ligar a água, né, que já instalou os canos, agora é ligar a água. E a Cosern para ligar a energia. Então, se você conhece alguém, sejam Neemias, nos ajude. Não espere eu mandar um áudio brabo, porque eu não quero fazer isso. Eu fiquei morto de vergonha, vocês não têm noção. Mas, vamos lá, o que aconteceu? Neemias, ele estava próximo ao rei, e esse mesmo rei Artaxerxes, se você voltar lá em Esdras, capítulo 4, um livro antes de Neemias, Esdras, capítulo 4, versículo 21, esse rei Artaxerxes, ele tinha determinado que os muros de Israel e de Jerusalém não fossem reconstruídos. Veja o que ele diz assim a Bíblia: ordene agora a estes homens que parem a obra, para que esta cidade não seja reconstruída, enquanto eu não mandar. Esse rei Artaxerxes
deu uma ordem, e o rei tinha um anel que colocava na cera e colocava lá na lei, aquilo virava lei, só o rei poderia desfazer, e tinha algumas coisas que o rei ordenava que não poderia nem ele desfazer. Mas nesse caso aqui, o rei Artaxerxes poderia desfazer, e Deus colocou um Neemias do lado dele, para ele mudar a ordem. Neemias, o que é que está acontecendo com você, Neemias? Neemias, fala para o rei o que é que está acontecendo, e o rei muda a ordem, muda a sua decisão política. Neemias se coloca como um profeta de Deus, como alguém de Deus no meio dos governantes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, você como um crente está aí espalhado na sociedade. Deus não coloca você em lugares à toa. Deus coloca você no meio de políticos, no meio de grandes homens, diretores de empresas, secretários, educadores, políticos, professores de universidade. Deus coloca você no meio dessas pessoas para fazer a diferença na vida delas e na vida da sociedade. Então nós como igreja precisamos entender, e aí por isso que o meu clamor por Neemias aqui na igreja, para que Deus levante Neemias, para que a gente possa avançar nos projetos que Deus tem colocado em nossos corações, para poder avançar, crendo que para Deus nada é impossível. Os problemas são grandes, mas o nosso Deus é maior do que os problemas. Então Neemias faz perguntas, essas perguntas geram a sua vocação, e na sua vocação ele entende o que tem que ser feito, e aí o construtor de história, além de fazer perguntas, ele age corretamente diante de Deus e diante dos homens. Neemias era um homem íntegro, que fazia diferença onde estava. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você é líder, se você é empresário, se você é secretário de alguma coisa, gerente de alguma coisa, diretor executivo de alguma coisa, leia o livro de Neemias. Aplique a sua vida, aplique no seu trabalho, veja a diferença que vai ser feita. Deus vai usar esse livro para abençoar a sua vida e abençoar quem está ao redor. Neemias, ele diante de Deus e diante dos homens, ele demonstrou a sua situação. Naquele momento, ele estava triste, porque ele ouviu a história dos seus irmãos, passou 4 meses sofrendo, mas escrevendo um projeto, mas ele estava triste. Neemias poderia não querer sair daquela realidade que ele estava. Está tudo bem aqui? Tiagão, ontem a gente estava tendo uma reunião com os supervisores, e Tiagão contou uma história interessante. No começo do mês, ele foi levar sua filha para o Palavra da Vida, lá em Paudalho, Pernambuco, e alguns jovens aqui da igreja foram para lá. Aí uma família foi levar, outra foi buscar, e aí ele foi buscar no sábado, no outro final de semana. Ele andando pelo lugar lá, ele viu algumas fotos e ficou emocionado, começou a chorar, porque ele viu fotos de missionários que lá atrás vieram dos Estados Unidos. Aí ele leu a história, pesquisou, pessoas que viviam bem, que estavam bem nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas igrejas, nas suas faculdades, viviam bem, uma realidade boa. Quem conhece os Estados Unidos sabe disso. Eu nunca fui, mas eu imagino lá como, eu sei que é muito trabalho, mas também são prósperos. Aí a pessoa resolveu sair de lá para vir para o Brasil. Não só para o Brasil, mas para o Nordeste do Brasil, não só para o Nordeste do Brasil, mas para Paudalho, região Zona da Mata de Pernambuco, e não só a região Zona da Mata de Pernambuco. Quando você chega na BR, depois da Arena Pernambuco, quase 1 hora de viagem, depois da Arena, aí você entra para o Palavra da Vida e anda mais não sei quantos quilômetros de estrada, de buraco, de terra, de pedra, para chegar lá num negócio gigantesco que faz retiro, que ensina, que forma alunos, alunas, que é um projeto que abençoa tantas igrejas e tanta gente no Brasil, como os nossos missionários que chegaram aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, São Paulo, lá em Belém do Pará, compraram vários lugares, fizeram seminários,
E aí Tiago ficou emocionado com isso. Poxa, o cara saiu da casa dele, veio aqui para o interior de Pernambuco, para poder ensinar a Bíblia, formar pessoas, para essas pessoas fazerem diferença nas suas igrejas, para plantarem igrejas, para serem pastores ou líderes. Só Deus para fazer isso no coração de alguém. Só Deus para convencer o nosso coração, colocar sobre os nossos ombros um peso do Senhor, para que a gente entenda que precisa muitas vezes abrir mão de muita coisa para abençoar outras coisas, para ser canal de Deus na vida de outras pessoas. Nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, que as pessoas não querem abrir mão um pouquinho do seu conforto, do seu bem-estar, de que está tudo bem, e aí a sua casa poderia ser uma casa para ser uma célula, mas a pessoa não abre mão da casa perfeita, que não pode ter uma gota de água no chão, porque senão eu enlouqueço, e a minha casa poderia estar recebendo homens e mulheres, abençoando pessoas ali, mas eu não abro mão do meu conforto, eu não abro mão do meu tempo para ser treinado, para ser um líder, eu não abro mão do meu conforto para poder, de repente, a gente começar um trabalho social ali, em Parque das Árvores, onde a gente vai estar construindo. E aí Deus nos incomoda para a gente levantar a cabeça, entender que Deus está nos chamando para sim abrirmos mão de alguns confortos e de algumas coisas que nós colocamos como senhores da nossa vida, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Talvez Deus está te chamando para ser um Neemias, e você tem resistido. Neemias agiu diante de Deus e diante dos homens com fidelidade. Ele foi fiel ao rei, mas ele entendeu que ele precisava avançar, e ele abordou o rei com muita sabedoria. Ele não foi direto falar sobre que ele da briga que tinha Pérsia com Israel, não. Ele falou dos seus ancestrais. Os meus pais, os meus avós, a terra que eles construíram está abandonada, destruída. E aí, o rei estava do lado da rainha, disse: mas o que é que você quer? Me diga aí o que é que você quer. Eu gosto de dizer aqui na igreja, que Neemias tinha aquele tabuleiro, não, esqueci o nome agora, um quadrozinho de anotação que tinha muito dono de padaria, dono de venda, chegava lá, o cara pegava um fiado, anotava, caderneta. Neemias tinha uma caderneta aqui no bolso, e o rei disse: o que é que está acontecendo? E Neemias abre a caderneta e diz: rei, olha, para começar, o senhor tem que desfazer o que o Senhor disse lá atrás, lá em Esdras. O Senhor disse que não podia construir nada, que eles não podiam voltar à construção, que não podia levantar os muros, que não podia colocar as portas. A primeira coisa é desfazer o que o Senhor fez, a lei. Agora também eu preciso de passaporte, eu preciso de cartas para poder passar de um país para o outro, eu preciso de direção para poder conseguir madeiras, para poder reconstruir as portas e também fazer minha casa de madeira, onde eu vou morar lá nesse tempo. Eu preciso também de dinheiro, eu preciso que o Senhor ponha a mão no bolso para investir na reconstrução de Israel. E o rei: está certo. Um servo fiel, obediente, influente, que Deus colocou no lugar certo, na hora certa, que fez a coisa certa, para abençoar as pessoas certas. Deus às vezes faz assim conosco. Neemias falou sobre generosidade com o rei, sobre as cartas, sobre o projeto. Neemias ele não
não se colocou como uma pessoa que poderia ser empecilho para a obra, mas ele se colocou como um instrumento de Deus para que a obra acontecesse. Rei, eu preciso disso, disso e disso, e eu quero ir. E o rei acertou com ele um tempo, deu a ele uma licença prêmio, disse, vai lá, faz a obra, e aquela obra, que durou 120 anos de vergonha, foi reconstruída em 52 dias. É assim que Deus faz. Quando construtores de histórias se colocam nas mãos de Deus, se coloca na presença do Senhor, entende que Deus pode lhes usar para abençoar outras vidas, outras nações, outros lugares, outras cidades, outros bairros. Para nós, Igreja Batista Zona Sul, eu particularmente, que eu gosto de ser pastor, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de fazer visita na casa das pessoas, eu visito em hospital, eu sento com as pessoas para conversar no gabinete pastoral, eu gosto disso, eu gosto de gente, mas a igreja vai crescendo e a gente tem que ser mais estratégico. Então, para mim é uma tortura o crescimento da igreja, mas a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Eu que tenho que aprender a lidar com o que Deus está fazendo na igreja, porque por mim o que é bom é esse lugarzinho aqui, tranquilinho, com ar-condicionado, a gente quentinho aqui, todo mundo se aquecendo, mas Deus está chamando a gente para algo maior, para alcançar mais vidas, para pessoas serem salvas, para pessoas serem alcançadas, para discipulados novos acontecerem, para a gente ser restaurada, para milagres acontecerem, para Deus levantar novos líderes políticos, professores, pastores, a partir da gente sair daqui dessa zona de conforto e ir para uma outra realidade. É assim que Deus faz com construtores de histórias. Eles geram a vocação, mas eles geram uma atitude nova diante de Deus e dos homens, e talvez a principal e mais difícil atitude que nós temos que ter é sair dessa nossa zona de conforto. Deixa Deus fazer com que você seja um Neemias. Abra o seu coração para o serviço na igreja, abra o seu coração e a sua casa para receber pessoas, para pregar o evangelho, para estudarem a Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando você começar a fazer isso, vai aparecer dificuldade. Os construtores de histórias, eles passam por batalhas espirituais, e eles precisam resistir com força. A gente conversando aqui na igreja com muitos líderes, a gente percebe às vezes alguns que ficam cansados, mas não é do trabalho, por incrível que pareça. É cansado das batalhas espirituais, cansado dos desencorajamentos que o diabo faz, muitas vezes usando pessoas que não querem se colocar diante de Deus, diante da liderança, diante da igreja, diante daquilo que Deus tem feito na igreja, e muitas vezes tem pessoas no nosso meio que tem uma cultura que veio de outra realidade, que veio de outra igreja, e quer implantar tudo em algo que já está sendo construído. E aí a gente precisa ensinar a igreja que nós temos uma direção, que nós temos uma visão, que nós como igreja temos um alvo e temos um objetivo. 2026, 2027 e eu acho que parte de 2028, a Igreja Batista Zona Sul, ela tem que focar em evangelismo, em multiplicação, ela tem que focar em ajuda social ao bairro, ela tem que focar na construção da nova sede. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, vão aparecer Sanbalates e Tobias para querer atrapalhar. Veja o verso 10. O verso 10 diz assim: Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita,
ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Eu sei que o pacote bom e de bênção não vem pronto. Vem as dificuldades. E nós precisamos resistir às investidas do inimigo. Primeiro, conhecendo-os, entendendo quem são. Eu sei que é um trabalho a mais, e é um trabalho muito mais emocional, para compreender os ataques do inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente aqui na igreja já teve desgaste com muita gente. Deus já me tratou muito aqui, tratou meu coração, porque eu falo tanto sobre que a gente tem que pregar o evangelho, receber nova pessoa, convidar não crente para a igreja, parar com essa história de convidar crente para a igreja, até que Deus disse a mim, falou claramente para mim um dia, assim, a Igreja Batista Zona Sul pode ser resposta de Deus para pessoas que já foram crentes, estão sem igreja, estão em crise na sua igreja, estão mal, estão procurando, estão meio atordoados, e a Igreja Batista Zona Sul pode ser um bálsamo e pode ser uma resposta de oração para essas pessoas. Eu acalmei meu coração, tranquilizei, fiquei melhor, ufa, Deus falou dessa forma comigo, porque os irmãos sabem aqui a minha resistência, principalmente quando o crente convida a crente para a igreja. Os irmãos sabem que eu fico enjoado. Ora por um não crente, ora, prega o evangelho, ensina, pega a Bíblia, estuda com ele Romanos, as 4 leis espirituais, prega o evangelho para não crente. Mas Deus traz muito crente para a igreja. Mas o que é que acontece? Muitas vezes os crentes que vêm para a igreja, chega aqui e diz assim, não, mas na minha igreja, o cara, ele não entendeu que ele está na Zona Sul, ele ainda fala da igreja dele antiga como se fosse a igreja nova, porque na minha igreja eu faço tal coisa há 57 anos, e o ministério de artes da minha igreja, o ministério de louvor da minha igreja, o ministério de recepção da minha igreja, há 57 anos é desse jeito, então aqui eu acho que tem que ser, não, a gente tem que dizer assim, meu irmão, aqui não é assim. Não, é porque eu sou batista, mas eu sou apaixonado pela teologia reformada, ou da Nazareno. E aí, eu acho que na igreja tem espaço para a gente ser presbiteriano, Rex, ou Assembleia Odonto. Não, a gente aqui é batistossauro mesmo. Nós somos batistas da Convenção Batista Brasileira, a gente não é presbiteriano, a gente não é nazareno, a gente não é assembleano, nada contra esses irmãos, amo demais os irmãos, sabe, aqui tem um bocado de sapatinho de fogo da Assembleia de Deus, e foram bem-vindos, são bem-vindos, a gente canta Cassiano de vez em quando, a gente canta Sheila e Cavalhar de vez em quando, lá vem Faraó, Araô Deus, né? Sei que vocês gostam. Mas nós somos igreja batista. E a gente precisa ser claro e entender para onde nós vamos, o que nós queremos, porque podem aparecer inimigos da obra de Deus que vão ficar furiosos e as pessoas se deixam ser usadas pelo inimigo para atrapalhar uma obra que está em andamento. E em nome de Jesus, a minha oração é que você não seja nenhum Sambalate e nenhum Tobias, que você queira entender como é que nós vivemos e queira abraçar esse projeto e dizer, eu estou dentro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essas pinicadas, furadas de um lado e do outro, cansa nossos líderes. E tem líderes entregando ministérios porque tem gente dando trabalho quando deveria estar ajudando. E aí bons líderes que nós temos estão entregando porque estão cansados. E nós temos que encorajar os nossos líderes para que eles recobrem ânimo
Encha um coração de esperança e diga: eu estou dentro, pastor, vamos avançar, a obra tem que continuar, os inimigos vão aparecer, mas nós estamos dentro da obra. Não queira ser usado pelo inimigo. Tem gente que a vida está tão morgada, tão fria espiritualmente, que não consegue perceber que a sua vida não incomoda o inferno. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. Sabe por que a Zona Sul, ela sofre batalhas, sofremos muitas coisas, nós aqui tratamos só com os líderes mesmo, e está mais do que certo. Mas nós sofremos muita coisa porque nós estamos incomodando o inferno. Se nós não estivéssemos incomodando o inferno, estava tudo bem. E deixa eu te contar uma coisa, para de achar que está tudo bem, porque a vida do crente nunca vai estar tudo bem, sempre vai ter dificuldades, lutas, e nós precisamos sim encorajar uns aos outros, motivar uns aos outros, mobilizar uns aos outros, porque senão a gente não aguenta. Vai aparecer Sanbalates, vai aparecer Tobias, os inimigos vão ficar furiosos, mas deixa eu dizer uma coisa para você: encare o inimigo com coragem, encare o inimigo com coragem, resista ao inimigo. Diz a Bíblia que Neemias venceu essa luta com oração e jejum. Nós precisamos ser uma igreja que ora mais, que jejua mais, que louva a palavra de Deus, que crê no poder do sangue de Jesus, que crê na autoridade de Jesus. Os obstáculos vão surgir, irmãos. Essa segunda-feira começou para mim cheia de atropelo. Eu disse: meu Deus do céu. Eu queria parar na segunda-feira já, porque foi uma semana de atropelos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, foi uma semana de muitas vitórias, porque não é a minha obra, é a obra de Deus, não é o meu povo, é o povo de Deus, não é a minha fé somente, é a fé da comunidade. Não é um sonho que eu tenho da minha cabeça, é um sonho que Deus colocou no coração dessa igreja há 10 anos, desde 2016, quando nós compramos, e desde lá para cá, Deus vem movendo o Espírito Santo dele, quebrantando essa igreja, trazendo pessoas, movendo essas pessoas. Não é à toa que nós passamos por essas lutas. Mas assim como Neemias, nós precisamos despertar nossa vocação com perguntas sinceras de quem quer ajudar. Nós precisamos agir com integridade diante de Deus e diante dos homens. Deus está conosco. Deus vai usar você como Neemias, lá na repartição pública, na universidade, no seu trabalho, com o rei, com rainha, com político, com quem for. Deus vai lhe usar quando você se colocar nas mãos dele. Mas Neemias também entendia que tinha batalhas que teriam que enfrentar com inimigos. Domingo que vem a gente vai falar um pouco mais sobre essas batalhas. Mas eu queria animá-los dizendo que nós venhamos olhar para as oportunidades e não para as dificuldades. Até colocarem um cano de água lá foi estresse, mas colocou o cano, vai abençoar a comunidade. Então, não vamos olhar para os obstáculos, vamos olhar para a oportunidade e para o que Deus está fazendo no bairro, a partir da sua vida, a partir dessa igreja. Tranquilize uns aos outros, encoraje uns aos outros, se recuse a parar no meio do caminho, entenda que a igreja tem uma direção, essa igreja tem líder, essa igreja tem diretoria, essa igreja tem um pastor.
E a gente precisa entender e ouvir a voz do pastor da igreja local. Tem muito crente que está toda semana ouvindo um pregador diferente, e todo dia quer mudar a doutrina da igreja, porque cada dia é um pastor diferente que ele escuta na internet. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que se a trombeta der som incerta, se a trombeta der som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Eu fui militar, 6 horas da manhã tocava alvorada, corneteiro ia lá para o fonoclama, boca de ferro, pá, 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 aí começava a tocar. A gente acordava, 6 horas, 9 horas tocava exercício físico, 11h15 tocava rancho, comida para divisão de serviço, meio-dia rancho geral, 12h15 tocava volta do descanso, 15h45 banho, 16 horas largada, tudo tinha, tocava corneta, sabia a direção, sabia o que tinha que fazer. Se teve uma invasão num quartel, era uma tocada diferente, pegava o fuzil, armava e equipava, ia para tal lugar. Igreja não é diferente. Muitas vezes a gente fala que igreja é hospital. É sim, mas igreja também é quartel. Porque estamos em guerra, irmãos. E como igreja, nós fazemos hospital de campanha. Hospital de campanha é aquele que é no meio da confusão. Porque a gente está tratando no meio da guerra. E quando a pessoa está restaurada, volta para a guerra. A vida do crente sempre é uma batalha, mas a igreja tem uma direção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você é membro da Igreja Batista Zona Sul, ou quer ser membro da nossa igreja, abrace o projeto e o caminho para onde estamos indo. Mas se você quer dar trabalho, quer ficar dando pitaco, reclamando o tempo todo, sempre procurando defeito em tudo, meus irmãos, em nome de Jesus, para o bem da nossa comunhão, vá embora. Em nome de Jesus. Se você não está com a gente, não espalhe. Se você não quer unir, não separe. Se você quer consumir igreja como se a gente fosse um shopping center, não faça isso em nome de Jesus. Seja membro de verdade dessa igreja. Diga assim: eu estou dentro. Quando a gente diz num jogo de futebol, estou dentro, conta comigo. Em nome de Jesus, faça parte disso. Eu quero orar hoje diferente. Eu sei que já estourou a hora, mas eu quero orar por algumas pessoas aqui. Eu quero orar pelos líderes dessa igreja. Se você, pode se levantar, quem é líder aqui? Se você é líder da diretoria, se você é do conselho fiscal, se você é da comissão da construção da nossa nova sede, se você é líder de célula, se você é líder de ministério, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir aqui, subir aqui. Quero orar por você. Pode subir para cá. Eu quero orar por nossa unidade como igreja. Quero orar para que Deus nos dê sabedoria nas decisões. Meus irmãos, todo dia a gente tem que tomar uma decisão difícil. Todo dia. E a gente precisa da igreja unida para isso. Eu quero orar por minha saúde particularmente. Os irmãos sabem que há 3 anos atrás eu fiquei mal, passei quase 6 meses afastado da igreja. E não é fácil, quando as coisas vão aumentando, o medo vai surgindo e eu fico logo apavorado. Não quero voltar àquilo que eu passei. Eu preciso das suas orações, como líder da igreja, como presidente e como pastor dessa igreja. Preciso muito que você ore por minha saúde, por minha família. Eu preciso que você ore por esses líderes aqui, ó, que têm arrancado o toco, que têm
atravessado mata fechada, para a gente fazer uma igreja que agrada ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor e que chega na vida de outras pessoas. Eu queria também orar por nossas finanças nesse tempo de dificuldade. A igreja precisa se unir, a igreja precisa ser generosa, nós precisamos avançar. É muita luta e muita luta financeira que vai aparecer, mas vamos juntos ultrapassar também. E eu quero orar também pelos verdadeiros membros da igreja. Em nome de Jesus, abrace a Igreja Batista Zona Sul. Diga assim: eu sou membro dela de verdade, eu estou dentro desse projeto. Nós precisamos dessas pessoas. Trabalho não vai faltar, meus irmãos. Ontem a gente teve reunião com os supervisores de células, e a igreja está crescendo e a gente precisa de trabalhadores. Deus tem mandado gente, mas está faltando líder para nos ajudar a cuidar das pessoas. Então, se Deus tocou no seu coração, você é um líder, ou você quer se preparar para ser um líder, nos procura e vamos juntos avançar nesse projeto. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar por esses amados. Estenda as mãos, vamos orar para esses amados aqui, com as mãos estendidas. Pai, eu quero agradecer por esses amados irmãos aqui, líderes que têm abraçado esse projeto da igreja e que tem sido bênção na vida de outras pessoas aqui na igreja, no cuidado, no zelo, no ministério, na célula, abrindo a casa, ensinando a palavra de Deus, pregando o teu evangelho, discipulando. Tem tantas vidas aqui que têm sido diferenciais na vida dessa igreja. Abençoa cada membro da nossa igreja, os que têm chegado, os novos, aqueles que estão ainda indecisos. Fala a esses corações e confirma, se for para eles ficarem conosco, confirma e tranquiliza os seus corações, mas que eles venham e abracem a igreja do Senhor e digam: eu estou dentro dessa obra. Nós estamos em tempos de lutas, assim como Neemias passou. Nós precisamos de unidade e não de divisão. Nós precisamos de calor e de encorajamento, e não de frio e desprezo. Nós precisamos de mãos dadas, com um ponto fixo e avançando cada dia mais, superando cada barreira, e não pessoas desunidas e desgarradas. Nos dá sabedoria em tudo isso, Pai. Abençoa a vida desses líderes amados e dessa membresia amada. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Aplauda esses líderes aqui abençoados.